Como prevenir a ansiedade? Esse é o tema do vídeo de hoje. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou Mariana Portes Gelais. O conteúdo de hoje ele foi pensado muito na minha publicação do Instagram. Se você ainda não me segue, @marianagelais, me segue lá. Essa publicação onde eu falo sobre prevenção de ansiedade é a publicação de todas, é a que tem mais curtida, comentário. Então eu tive feedback de vocês do quanto é importante falar sobre esse tema, o quanto as pessoas precisam ouvir sobre esse tema, e eu imagino que muita gente esteja sofrendo, passando por ansiedade. Talvez você esteja se perguntando o que tem a ver, por que eu estou falando de ansiedade. Bom, se você ver aqui na descrição do meu canal, tá dizendo que a minha missão é promover a aceleração de carreiras de forma sustentável e prevenindo o burnout. Quando eu falo sustentável, eu falo no sentido de você não conquistar uma promoção, de você não crescer na sua carreira, perdendo a sua saúde, a sua família, a criação dos seus filhos. É esse o meu propósito, é promover um crescimento de carreira, uma aceleração de carreira sustentável, sem que você sangre no meio do caminho, sem que você perca a sua saúde, perca a sua família. E principalmente, como eu tive um burnout, eu falo aqui no canal sobre prevenção de burnout, e a manifestação do burnout na minha vida foi através de crises de ansiedade. Eu precisei me afastar do trabalho para tratar a dor que era a crise de ansiedade. Aqui no canal tem uma playlist sobre mim, onde eu compartilho lições de carreira, da minha vida, experiências que eu tive na minha vida que me amadureceram, me fizeram a profissional que eu sou hoje e que eu gostaria de compartilhar com você para te fazer um profissional melhor preparado, um profissional mais forte e que vai sim conseguir a sua promoção, vai conseguir desenvolver na sua carreira e ter uma aceleração, ou seja, crescer muito rápido como eu consegui, porém sem ser dominado por crises de ansiedade como eu fui. Já dei uma introdução aqui, eu disse pra você que eu já passei por isso e eu consegui superar, e eu consolidei em algumas dicas, algumas ações, alguns passos que você pode fazer para prevenir a ansiedade, para sair desse estado crítico, se é que você está nele. Feita essa introdução, eu vou contextualizar vocês sobre a crise de ansiedade que eu tive. Cada um tem crises de ansiedade diferentes, não cabe a mim aqui ficar te explicando o que é ansiedade, mas eu tô compartilhando a minha experiência. E a minha crise de ansiedade específica, eu não conseguia me concentrar no trabalho, eu queria sair correndo daquele lugar, eu não queria ficar naquele lugar, eu me sentia como se eu tivesse me sentindo sufocada ali, eu queria sair do escritório, sair correndo dali. Em casa, quando eu estava trabalhando em casa, teve alguns momentos, alguns episódios que eu só chorava, e esses episódios foram mais próximos do meu afastamento mesmo, eu não conseguia me concentrar, e tinha dias que eu só chorava, então eu não conseguia produzir, eu perdi a produtividade. Resumindo, esses foram os meus sintomas, e é isso que eu chamo de crise de ansiedade, que eu vivi. Eu vou compartilhar aqui com vocês, dito isso, os conselhos, ou seja, o que eu fiz, o que eu coloquei em prática na minha vida, que me ajudou a controlar a ansiedade, a gerenciar a ansiedade. Um ponto importante que eu acho legal a gente falar aqui é que a ansiedade a gente não elimina, ela vai estar sempre presente. Até hoje eu gerencio a ansiedade, eu lido com ela, só que hoje a ansiedade não é algo patológico na minha vida, ela não me domina, eu aprendi a controlá-la e gerenciá-la. Para isso eu precisei buscar tratamento, buscar um terapeuta, um psiquiatra, tomar remédio. Hoje eu estou de alta do psiquiatra, continuo com a terapia. Então é algo que a gente constantemente tem que estar gerenciando, controlando, para que a gente não seja dominado pela ansiedade. Os conselhos que eu vou dizer aqui são para além do óbvio. O que eu digo como óbvio? Terapia, psiquiatra e os remédios que o psiquiatra passa. O primeiro conselho que eu quero te dar é você tomar muito cuidado com o que você ouve e com o que você fala. E isso inclui, subentende-se, você estar cercado de pessoas que falam boas palavras, pessoas que dão conselhos sábios, você ouvir sobre a Bíblia, se você é cristão e se você acredita na Bíblia, se você tem alguma fé, você se aproximar da sua fé e da espiritualidade, porque na Bíblia existem várias promessas, várias passagens que edificam o homem, que edificam, que nos fortalecem, que nos revigoram. Eu me apeguei na minha fé, que no caso eu acredito na Bíblia, no que está escrito ali, então eu me apeguei nisso, mas você pode se apegar naquilo que você acredita. Mas o ponto principal aqui é cuidar do que você fala, as suas palavras que saem da sua boca são palavras de vitória, são palavras que edificam ou são palavras de derrota, são palavras de pessimismo, são palavras de dúvida, são palavras de medo. Mude a sua comunicação e a sua narrativa, isso faz total diferença. Só que para você mudar isso, você precisa primeiro cuidar do que você ouve, do que você vê, para que então você consiga falar
palavras e uma narrativa, uma comunicação que te edificam de vitória e não de derrota. Quando você se afasta de pessoas que são tóxicas, que são negativas, que te fazem ter pensamentos ruins, e quando você se aproxima de pessoas, de palavras, de livros, de filmes, de pregações, enfim, de tudo o que te edifica, o que te fortalece, esse é o meu primeiro conselho para você. É onde você vai conseguir se blindar, criar forças para sair desse fundo do poço, porque literalmente nesse momento é onde a gente está no fundo do poço. Esse é o primeiro conselho, você cuidar do que você fala, do que você ouve. Isso inclui mudar a sua narrativa, a sua comunicação e as pessoas com as quais você convive. Por isso que é importante você se afastar do ambiente adoecedor, porque aí é onde você vai conseguir se fortalecer para poder seguir em frente, tomar a sua decisão. Uma vez que você mudou a sua narrativa, mudou a sua comunicação, mudou as pessoas com as quais você convive e começa a se incluir, a se inserir num ecossistema de pessoas que estão buscando crescer, pessoas que estão buscando uma narrativa, uma comunicação vitoriosa e não de derrota. O segundo conselho que eu te dou é você cultivar hábitos saudáveis, que são eles, você criar o hábito de orar e falar e se comunicar com aquele no qual você acredita, você criar o hábito de meditar na palavra, de ler a Bíblia ou enfim, o livro que você acredita, você fazer exercício físico, isso é extremamente importante. Exercício físico é algo que eu não preciso ficar aqui dizendo que já é comprovado cientificamente falando, de como ele muda a nossa bioquímica e de fato nos dá ânimo para viver e saúde. Boas noites de sono, você precisa focar em boas noites de sono. Se você tem dificuldade de dormir, faça um preparo, um ritual de dormir. Apague as luzes depois de 8 horas da noite. Não fique mexendo no celular, evite telas depois de 8 horas da noite para você ir desacelerando. Tome um banho quente para você desacelerar. Leia um livro, não pelo celular ou tablet, um livro físico, porque o fato de você ler, isso vai te desacelerar e te fazer acalmar para que você consiga dormir. Então faça um ritual de sono, mas cultive boas noites de sono. O contato com a natureza é um hábito muito importante, muito negligenciado pelas pessoas de maneira geral. E você pode ver quando você vai numa praia, quando você vai numa cachoeira, quando você está próximo da natureza, você sente que a sua bateria está sendo recarregada, você sente uma energia daquele lugar. E de fato tem, a gente precisa estar em contato com a natureza. Cultive esses hábitos, porque isso vai te ajudar a reduzir a sua ansiedade. Por fim, cultive conexões profundas e relevantes com pessoas que genuinamente te amam e querem o seu bem. Todos esses hábitos que eu falei aqui, que na verdade são conselhos que eu coloquei em prática na minha vida, eles vão te ajudar a construir uma mente forte e resistente à ansiedade. E lembre-se, mente forte não habita em um corpo fraco. Por isso que é importante você focar em fazer atividade física. E eu sei que é difícil, isso é algo que eu luto até hoje. Por priorizar muito o trabalho e outras coisas, eu acabo muitas vezes negligenciando a atividade física, mas é extremamente importante. Mas quando eu estava no ápice da minha ansiedade, todos os dias eu ia pra academia. Fazia spinning e musculação, corria na praia, porque isso me ajudava a controlar a ansiedade. Essas são as dicas de hoje que eu gostaria de compartilhar. Esse conteúdo também está por escrito no post meu lá do Instagram. Eu creio de verdade que todos esses conselhos, todas essas dicas que eu dei aqui hoje, elas vão acalmar o seu coração, vão fortalecer a sua mente, vão te tornar resistente às pressões do dia a dia. Não desista. Não desanime, você vai conseguir também. Funcionou comigo e eu creio que vai conseguir com você também. E se você estiver precisando de ajuda, se você estiver precisando de orientação, se você não sabe, minha formação é psicologia, eu não atuo como psicóloga, mas é a minha formação. Hoje eu escolhi atuar especificamente como coach, mentora, mas se você estiver precisando de ajuda, que seja para conversar ou que seja para orientação, eu posso te ajudar, eu posso te orientar, me manda uma mensagem e gratuitamente eu vou estar disponível para poder te ajudar e te orientar. E não se esqueça, peça ajuda, procure ajuda de especialistas, de profissionais, de amigos, de família, de pessoas, mas não sofra sozinho, por favor. Não sofra sozinho. Não se esqueça que você é importante, você é muito amado, com certeza tem pessoas que te amam e querem o seu bem. Então, se não por você, pelos que te amam. Mas se cuide e vai ser feliz porque você merece ser feliz. A gente nasceu para ser feliz e a gente precisa aprender a controlar a ansiedade e não ser controlado por ela. Esse foi o vídeo de hoje do canal, espero que você tenha gostado. Dê o seu like se você gostou desse conteúdo e se inscreva aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e compartilhe com quem precisa ouvir esse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo desse canal.